Meus amigos, olha só, na vida como um todo, existem fenômenos que vêm para marcar, seja de forma positiva, seja de forma negativa, mas cumprem seu papel de deixar uma marca, muitas vezes assim, bem forte. E existem fenômenos que do tipo, tá, pode ser até que tenha sua elegância, mas vai com Deus, tá? Já fez seu papel. É o caso que a gente vai debater aqui, vai trazer esse assunto aqui no nosso boteco, no nosso canal, do Malbec Vert, que aparentemente nos próximos anos não estará mais no catálogo, se já não está, né, de Boticário. Então a gente vai ver aqui nesse vídeo se para mim, Wesley, Malbec Vert foi um perfume marcante ou se já vai tarde. Mais uma vez, já sabem, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Wesley Dicas. Obrigado, como sempre, a todos que estão aí dando hype, deixando seu like, compartilhando, que ajuda muito o alcance de qualquer vídeo aqui do canal. Muito obrigado mesmo e vamos conversar um pouquinho aqui sobre Malbec Vert. Olha só, esse carinha aqui, Malbec Vert, acho que saiu em 2019, alguma coisa assim, 2019, 2020. Ele chegou com uma proposta que o Boticário já tinha tentado, já tinha e tem uma certa obsessão de, não sei se obsessão é a melhor palavra, mas tem essa coisa de tentar colocar na linha Malbec mais assim, voltado para um lado mais refrescante. Eu não sei se é uma boa ideia, na verdade. O mais engraçado é que até então, se a gente puxar lá para trás, a gente tem Malbec Noir, e por muitos, não vou discordar e nem concordar totalmente, mas por muitos é considerado um dos Malbecs mais frescos. Até então, sim. A gente pode imaginar que dentro de um comparativo da própria linha, o Malbec Noir, ele foi um perfume até então considerado o mais fresco. Mas, com o passar do tempo, a gente vê que não é bem assim. Logo depois veio o Malbec Magnétique, um dos meus favoritos. Também vieram com essa tara, né, por perfumes que serão inseridos na linha Malbec como perfume fresco. E algumas pessoas, a partir de então, do Malbec Magnétique, considerou ele mais fresco ainda do que o Malbec Noir. Não satisfeitos, o Boticário lança Malbec Vert, com essa proposta da uva gelada, né, Ice Wine, e para trazer uma refrescância, algo que realmente parecesse algo gélido, algo que as pessoas iam, sim, fatalmente interpretar como refrescante. Mas olha só, para mim, Wesley, existe uma diferença entre refrescante e leveza. Eu vou explicar melhor. É lógico que esse perfume, ele, ao ser aplicado, você tem uma carga até grande, assim, de um perfume que vai vir com notas frutadas, realmente a proposta, né? Não só a uva com essa característica de refrescante, né? Acho que tem sálvia, tem pimentas, e parece que tem pera também, alguma coisa que remete a pera. Mas ele passa por um lado especiado também, não só dessa pimenta com a função mais refrescante, mas tem noz moscada e assim por diante. A saída dele, em vez de me trazer algo assim que remetesse a um perfume fresco, não deixa de ter. Ele traz algo um pouco mais pesado. Mais pesado, a gente segura aí um pouco esse termo, é só para vocês entenderem a minha percepção. Pesado no sentido de que não tem uma explosão assim muito aromática. Tem sim um lado herbal, ele parece que quer ir para um lado herbal. Parece sim trazer com competência esse lance da uva. Só que ele me parece mais, em vez de um perfume refrescante, me parece um perfume que traz uma concentração baixa para uma série de notas e acordes muito bons, porém que tem assim uma cara mais de peso. Deu para entender? Ou seja, são notas que deixariam o perfume pesado, mas em vez de corrigir ali com outros acordes mais leves, não leves, mas porém mais refrescantes, parece que eles diminuem, pelo menos na minha percepção, a concentração desse perfume. Claro, novamente, pela saída, ele é um perfume que dá uma gritada ali. É lógico que depois ele caminha para um lado mais terroso do vetiver, tem o patchouli também, tem notas ambaradas, enfim.
Ele até, inclusive, vai para um lado meio adocicado. Então não me parece ser um perfume, se é essa a proposta, né? O gélida, refrescante, herbal, não me parece ser um perfume que se preocupa em manter essa característica por muito tempo. Percebem? Ele, mais que preocupar em ser fresco, ele se preocupa em ser mais especiado, ele tenta ser mais marcante, ao mesmo tempo falha, porque me parece, né, falando a grosso modo, que ele tem uma carga assim, de uma concentração mais baixa. Pelo menos funciona assim na minha pele. Resumo da ópera, assim, do meu ponto de vista. Ele traz a proposta que já havia sido meio que experimentada no Malbec Magnétique, que, aliás, é uma sensação que, infelizmente, não me pega muito, não me cai muito bem, porque a sensação de que ele é um derivado do Malbec Magnétique, vocês podem até falar que eu tô louco, mas, assim, eu sinto que ele é aquilo que eu não gosto muito na perfumaria, que é um fragmento de outro perfume. Para mim, com as devidas diferenças, ele é mais ou menos um Magnétique com menos potência, menos acordes ambarados, né? Claro, um pouco menos de doçura também, mas no final das contas, para mim ele me parece ser um perfume que eu facilmente escolheria, aqui entre o gosto pessoal, o Malbec Magnétique, né? Porque potência por potência, o Magnétique é melhor. Proposta, entre aspas, fresca. Não acho que o Magnétique tem essa proposta muito bem definida. Mas entre comprar um e outro, entendem? Eu compraria sem dúvida o Malbec Magnétique. Como todo bom vídeo, a gente fala um pouquinho da performance. Não é um desastre. Não é um desastre, não é um perfume que super fantasminha. Mas a gente está falando de Malbec, não é? A gente está falando de uma das linhas mais conhecidas aí como potência, como acordes bem amadeirados. Não é que não tenha todos esses acordes. Aliás, eu falo que é uma pena mesmo, que um perfume gostoso, eu acho ele muito gostoso, eu acho ele muito agradável, apesar das minhas críticas. É uma pena esses acordes todos, eles, para mim, não durarem muito. Ou seja, você precisa até dar no meu caso, por exemplo, dar bastante borrifadas para tentar uma satisfatória performance. Projeção também não tem lá grande duração. Vamos dizer assim que 6 horinhas de longevidade, talvez, em torno disso, umas 6 horas. Projeção fica ali no escopo dentro de 1 hora, mas a partir daí é um perfume que certamente alguém que te abraça, para um encontro, né, vamos falar assim, pessoas grudadinhas ali vão sentir, evidentemente, que não é um perfume que também desaparece assim com qualquer vento, com qualquer abraço, né, com qualquer contato. Mas é uma pena. Para mim, ele não fugiu à regra. As pessoas geralmente criticam a performance de Malbec Vert e, para mim, mais uma vez, infelizmente, não fugiu à regra. Se comparado a outros perfumes da linha Malbec, e é isso que a gente busca na linha Malbec, portanto, a gente busca performance, busca perfume marcante. Ele é um dos mais piorzinhos, vamos colocar assim, dentre os outros da própria linha. Que pena. Pessoal, agora um papo 10 aqui com vocês, um papo bem sincero, sincerão. Olha, Malbec Vert, assim, a despeito do título do vídeo, ele para mim não é nem deixar saudade, para mim, Wesley, deixo bem claro, não é nem deixar saudade, porque eu não criei tanto vínculo com esse perfume quanto eu criei com outros, tanto linha Malbec quanto muitos outros aí de outras linhas, né? Outros cursos, contratipos, enfim. Não criei tanto laço com ele. Eu, Wesley. Também seria muito injusto eu colocar assim, Malbec Vert, já vai tarde. Que bom que descontinuou. Não, cara, não. Com certeza, até lembrei do Douglas, do Doug Parfum. Forte abraço, meu amigo. Tamo junto aí, brother. Lembrei do Doug, que ele gosta muito. É uma das pessoas que eu conheço que gosta bastante do Malbec Vert, e ele funciona muito bem para ele. Então eu acho assim, cada pessoa tem uma história diferente com perfume. Não é porque a história aqui do Wesley, né, com seu umbigo,
não é uma história das mais estreitas com o perfume, com laços mais estreitos, que eu vou achar bom que o perfume é descontinuado. Ou que eu vou achar que é uma porcaria. Gente, pensando aqui, vocês acham mesmo que o perfume é descontinuado porque ele é ruim, necessariamente? Gente, o Boticário e várias outras marcas, lógico, mas a gente está falando da Bot, ela é mestre, gente, em descontinuar coisas boas. Um perfume ser descontinuado da Casa Boticário não significa necessariamente que ele é ruim. A gente já viu perfumes excelentes, inclusive linha Malbec. Linha Malbec já levou tanta porrada. Gente, saiu o Malbec Absoluto, Supremo, cara, Clube Intenso, a gente pode... Quem disser que é crime, eu tô junto, cara. Clube Intenso ficou a linha de produtos masculinos, mas sai um dos melhores Malbecs, um dos mais fiéis Malbecs à ideia original. Então, perfume de Boticário descontinuado não significa necessariamente ser um perfume ruim. A gente já viu tudo isso acontecer. E aqui tem história para muita gente. Não tem comigo tanta história. Ao mesmo tempo, não é um perfume que eu desfaço, assim, desmereço. Não fico feliz de perfumes saírem de linha. Ainda que eu não goste, ainda que eu goste menos do que eu estou dizendo aqui. Não deixo de gostar do Vert, mas para mim ele não tem tanta importância assim. Mas com certeza para alguém esse perfume tem importância, tem história, tem tristeza, tem alegria, tem casos de amor, tem casos muito interessantes, tem uma fase da vida da pessoa. Eu tenho fases lindas, assim, que foram marcadas por outros perfumes, eu já contei aqui no canal, e não foi o caso meu com o Malbec Vert. Então, assim, ele não vai tarde. Ele, infelizmente, é mais uma das vítimas de Boticário, né? Então, para mim, dentro daquela brincadeira, Malbec Vert, para mim, é um Malbec que existe, ou deixou de existir. Exatamente. Então é isso, meus amigos, contei para vocês sobre Malbec Vert dentro da minha história, dentro da minha linha do tempo. E para você conta que Malbec Vert marcou... faça seu backup aí, esqueci de falar durante o vídeo, faça seu backup antes que desapareça, tá bom? Muito obrigado a você que chegou até este ponto do vídeo, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.